Olá, meus queridos alunos do curso técnico em edificações integrado ao ensino médio do IFMT Campus Várzea Grande. Sou a professora Sandra Lima e estou aqui para falar sobre o uso das madeiras na construção civil dentro da nossa disciplina Materiais de Construção Civil. Então, aqui eu já inicio com dois exemplos, né, de uso de madeira. Desta casa aqui, vocês veem que está sendo utilizada a madeira para vários subsistemas, desde o cercamento da casa, né, a gente pode ver que é em madeira, a estrutura da casa toda feita de madeira, desde pilares, vigas, e me parece que até os assoalhos, né, nesse caso que são lajes, a cobertura, né, as terças aqui a gente está vendo, de madeira, as tabeiras, o forro e até a própria vedação, além das esquadrias também todas de madeira. As madeiras também são utilizadas para fazer as formas de concreto. E aqui a gente vê uma forma sendo feita de tábuas, né? Mas ela também pode ser feita de chapas compensadas, que nós chamamos, né, popularmente de madeirites. Nós vamos ver tudo isso. Eu queria dizer para vocês que essa aula foi baseada num livro muito interessante. Um livro com o título Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras, de Roberto Souza e Geraldo Mekbekian, da PINE, de 2004, a sua segunda edição. Bem, madeiras na construção civil. Na construção civil, gente, nós dividimos as madeiras em função da sua origem. Elas são difolhosas, que são essas árvores como canela, cedrinho, peroba e outras. E existem as coníferas, que são as araucárias, os eucaliptos, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a madeira serradas difolhosas e alguns critérios para a sua aceitação na obra. Então, meus queridos, primeiro vamos nos acostumar com a terminologia. Quando eu digo caibro, eu estou me referindo a quê? Então, os caibros são esse tipo de madeira aqui. Eles têm a seção quadrada. E essa seção pode ter 3,5 por 3,5 centímetros, 5 por 5, 7,5 por 7,5, 15 por 15, enfim. São utilizados para fazer a locação da obra, são utilizados para fazer escoramentos, para fazer o travamento das formas, são utilizados em madeiramento de telhado também, né? Então, tem muitas utilizações para os caibros. Outro termo muito comum também na obra para madeira são sarrafos. Os sarrafos têm seção retangular e espessura de 2,5 centímetros e a altura é variável, 10, 15, 20 centímetros ou sob encomenda. Então, os sarrafos, olha só, eles são menores, né? Tem uma seção retangular e a gente pode usar isso aqui. Também tem várias aplicações, mas principalmente para locação de obra e para formas. Aqui nós temos as tábuas então têm espessura de 5 centímetros e as alturas mais comuns em obra são as de 20 centímetros e 30 centímetros, mas também é possível comprar com medidas especiais, de acordo com o que a gente precisa, 35, 40, 45. Já as vigas, quando a gente diz viga, a gente já está se referindo a madeiras que vão ter fins estruturais. Então, aqui eu vejo vigas de madeira sendo utilizada, olha aqui, para uma viga de travamento, para receber as terças, que também são vigas, né? Vigas que vão compor pilares, né? Elas podem ser inclusive compostas, duas peças de madeira serem aparafusadas ou coladas, inclusive, e serem utilizadas como pilares. A espessura, elas têm a espessura de 5 ou 6 centímetros e as alturas mais comuns para vigas são de 12 e 16 centímetros, porém, elas podem ser feitas também sob encomenda em função da necessidade do projeto.
Então, o que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é como que nós temos que receber esta madeira na obra, né? E aqui essas recomendações servem tanto para as madeiras serradas de folhosas, como para madeiras de coníferas, né? Então, primeiro, a gente tem que formar um lote. Será formado pela quantidade de peças de um mesmo tipo e igual dimensão. Então, por exemplo, o meu lote, ele só pode ter, se eu estiver recebendo um lote de sarrafos, eu vou ter esse lote somente de peças de sarrafos que têm a mesma dimensão, a mesma bitola. A gente diz que as dimensões de uma madeira, de uma peça de madeira, a gente dá o nome de bitola, né? E para a gente analisar esse lote, ele também tem que ser formado pelo volume que veio de um mesmo caminhão. De cada lote serão extraídas 13 peças de 4 metros, ou a de maior extensão para análise, né? E nós vamos ver mais para frente quais são os defeitos que nós temos que observar na madeira. São o encanoamento, o encurvamento, o arqueamento e o desbitolamento. Logo mais nós vamos ter um desenho mostrando exatamente o que é cada um desses termos aí. Nós temos que conferir a quantidade. Então, a gente tem que ver se a quantidade que foi solicitada pelos técnicos da obra e que foi informado pelo departamento de suprimentos que foi comprado, a gente tem que conferir com a quantidade que vem na nota. Então, existe um termo aqui que eu quero que vocês prestem atenção, né? A contagem e medição das peças deve conferir com o romaneio padronizado da empresa. Romaneio, meus queridos, é uma ficha apropriada para checagem dos materiais entregues na obra. E cada empresa faz o seu romaneio de uma determinada maneira. Então, normalmente, um romaneio muito bem feitinho, ele vai constar o tipo de madeira, ele vai constar a quantidade que vai precisar, as bitolas, né, as diferentes bitolas, vai constar onde essa madeira será empregada, quem foi o solicitante e quem foi o comprador e qual foi o fornecedor, né? Então, essas são questões que a gente tem que verificar e vai facilitar o recebimento dessa madeira em obra. A gente também tem que ver a espécie. A espécie de madeira deverá ser verificada com o auxílio do Manual de Identificação de Madeiras do Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo. Então, eu vou deixar disponível esse manual para vocês, e lá existem, assim, pela textura, pela cor, pelo desenho das fibras, é possível de reconhecer a espécie. Por quê? Porque às vezes você pede, por exemplo, um tipo de madeira, peroba, você pede o cedrinho, então você precisa verificar se realmente foi esse tipo de madeira que foi entregue. E assim a gente vai verificar, né, vai ter uma inspeção visual, defeitos como falhas, rachaduras, fendas, fissuras, deverão ser conferidas visualmente em 100% das peças, e deve-se levar em consideração o uso que se farão das peças para maior ou menor rigor. Então, aqui, olha, eu vou mostrar o que seriam rachas, né? Então, rachas é tipo assim, uma falha que tem ao longo da peça, né? Para folhosas, para madeiras de folhosas, é aceitável que tenha rachas assim, cujo comprimento, esse comprimento aqui, ele não seja maior do que 10% do comprimento total da peça. Já em relação a falhas, assim, né, desse tipo, são aceitos, no máximo, uma falha por peça. Agora, aqui eu vou mostrar para vocês o que é o encanoamento. Então,
quer dizer, aqueles termos, né, que nós falamos lá atrás, encanoamento, encurvamento, arqueamento e desbitolamento. Aqui, além de estar ilustrando o que é cada uma dessas, digamos assim, patologias, né, que podem acontecer com as nossas madeiras, nós também já vamos apresentar o critério de aceitação para as folhosas. Para as coníferas, nós vamos apresentar uma tabela logo mais. Então, o encanoamento, gente, é quando a nossa peça de madeira, ela fica arqueada dessa maneira, assim, ela fica no formato côncavo, né? É como se fosse uma canoazinha mesmo formando. Já o encurvamento é simplesmente essa peça que faz essa curvatura aqui, mas essa curvatura é no mesmo plano, né? Então, ela simplesmente encurvou, fez uma curva. Mas essa dimensão aqui de 2 centímetros que está sendo falado é no mesmo plano dessa seção aqui. Perdão, não disse o encanoamento máximo é de 5 milímetros. Então, essa alturinha aqui, né, é de 5 milímetros. Para o encurvamento é de 2 centímetros. O arqueamento já é um encurvamento, mas no plano perpendicular da peça, dessa seção, né? Então, no máximo 4 centímetros ou 1,5% do comprimento da peça, o que for menor. E o desbitolamento, meus queridos, é uma descontinuidade na espessura e na largura ao longo da peça. Então, essa seção transversal, ela vai variar ao longo da peça. A tolerância do desbitolamento para folhosas é de 3 milímetros, na largura ou na espessura. Agora, já para as coníferas, este daqui é o critério, né? Aqui estão os critérios. As coníferas, meus queridos, elas podem ser compradas e tem preços diferenciados, obviamente, quando a gente diz de primeira linha, né? Então, primeira industrial, segunda linha industrial e terceira linha industrial. A primeira linha é a madeira, é a melhor madeira, é a que vai apresentar menos defeitos. Então, por exemplo, além daqueles encanoamento, arqueamento, encurvamento, rachas, tal, que nós vimos lá para as folhosas, aqui também nós vamos verificar a presença de nós firmes e nós soltos, nós firmes, aderidos e nós soltos. O que é um nó? Quando a gente vê uma madeira e tem as fibras, né, longitudinais, mas aí aparece o que a gente chama de nó mesmo, né, que são fibras em formato circular, significa que ali tinha um tronco. Se aquele tronco estava são e fez parte ali daquele cerne que foi extraído até a extração de um todo, então não vai ter nenhum defeito ali, ele não vai ter uma falha, não vai ter apodrecido aquele pedaço ali. Então, isso são os nós firmes. Agora, os nós soltos são aqueles que acontecem quando tinha uma árvore, o seu galho caiu e ali, aonde ele estava vinculado, ancorado, então formou-se uma zona de fraqueza. Então pode apodrecer, a seiva não passa mais por ali, então não vai mais formar os tecidos fibrosos, enfim, vai ficar uma falha, né? Então, aí aqui tem os critérios. Quando eu estou falando de presença de nós firmes, se eu quero da primeira linha, né, da primeira classe industrial, então nós podemos aceitar até 1 nó por peça, na segunda até 6 nós e na terceira até 9 nós. Agora, nós soltos não são permitidos para a primeira classe, é permitido até 1 para a segunda e até 2 para a terceira. Encanoamento, aqui o encanoamento, ele vai ser analisado somente para tábuas e vai ser no máximo de 0,5 centímetros para qualquer classe. Aí o arqueamento, em função da classe, vai ser aceito um encanoamento menor ou maior. Para a primeira, vai ter que ser menor que 2 centímetros, na segunda, menor ou igual a 4, e na terceira, menor ou igual a 6. Encurvamento também, à medida que
eu tenho a primeira classe, eu vou aceitar um menor encurvamento de 1 centímetro, para a segunda classe industrial 2 centímetros e para a terceira 3 centímetros. Rachas nas somas dos comprimentos não são permitidos para a primeira classe industrial, menor ou igual a 30 centímetros na segunda e menor ou igual a 60 centímetros na segunda. E rachas no comprimento individual não são permitidos, aqui menor que 15, e na terceira menor ou igual a 20, ou seja, uma única falha com esse comprimento. E ainda tem a questão de presença de furos por inseto e podridão. Isso não é permitido em nenhuma situação. E aí os desbitolamentos, a tolerância vai ser em função da espessura das peças, né? Então, peças que têm espessuras de 12 até 25 milímetros, a tolerância é de mais ou menos 3. De 26 a 50, mais ou menos 4. De 51 a 100, mais ou menos 6. De 25 a 50, também mais ou menos 6. De 51 a 100, mais ou menos 8. E de 201 a 100, mais ou menos 13. Qual que é a orientação para a gente armazenar? Então, esse estoque deve ser super organizado. Ele deve ser separado em baias, que a gente chama que deve ser tabicado. Tabicado é qualquer separação, vedação de uma baia que não seja feito por tijolos. Então, pode ser feita por madeira, pode ser feita por sobras de aço, sobras de perfis, enfim. Então, o estoque deve ser tabicado por bitola e tipo de madeira, e apropriado para evitar a ação da água, o extravio ou o roubo, e de preferência em local próximo ao uso, para evitar o transporte horizontal durante a obra. E no pedido, gente, deve constar a espécie de madeira que se deseja, o tipo e bitolas das peças, então se é um sarrafo, de qual é a dimensão, né, desse sarrafo, o comprimento mínimo ou exato que você exige das peças avulsas. Talvez você possa fazer o pedido assim: eu quero sarrafos de comprimentos acima de 4 metros, né? Aí pode vir de 4, de 4,5, de 4,20, de 5. Aviso de que as peças serão verificadas na obra com base nas especificações que eu acabei de comentar com vocês, e que as peças defeituosas serão rejeitadas e devolvidas ao fornecedor para reposição ou então desconto do pagamento, conforme o critério da obra. Às vezes, essa madeira vem de muito longe e você recusou, digamos assim, 5% do lote. Talvez não seja possível que esse fornecedor traga somente 5% daquele total. Então, mas ele poderá fazer um desconto no pagamento. Isso tudo, e além assim, é interessante que tenha outras informações necessárias, como, por exemplo, para o fornecedor, você tem que avisar. Gente, isso é uma coisa comum de acontecer. Já pensou se chega um caminhão no sábado, 3h30 da tarde, para descarregar? Ou 11h30 da manhã, a obra vai trabalhar até meio-dia, vai chegar o caminhão 11h30 da manhã. Então, é interessante que a gente coloque o horário que ele pode chegar na obra, os dias que ele pode chegar, né? Então, para que a coisa fique bem organizada e que não atrapalhe, então, o andamento da obra. Aqui eu vou apresentar para vocês, então, outro tipo de madeira, né? As chapas de madeira compensada para formas de concreto. Então, aí tem dois tipos: as chapas resinadas, que a gente reconhece porque elas têm esse tom rosado, assim, né? E as plastificadas, que elas são pretas porque elas têm um filme plástico aqui. Então, essas chapas plastificadas, elas são muito mais resistentes à umidade. A gente pode reutilizá-las muito mais vezes do que as chapas resinadas. Normalmente, essas chapas plastificadas, pretinhas, a gente usa para
prédios de múltiplos pavimentos, que a gente precisa repetir o mesmo painel de forma, a gente pode usar de novo, né? Já quando a gente está fazendo uma obra de um único pavimento, que a gente não vai reaproveitar essa forma, então aí a gente pode usar as chapas resinadas. As chapas resinadas, elas têm a dimensão padronizada de 1,10 por 2,20 e a espessura é de 6, 9, 12, 18 e 21 milímetros. Quanto mais espessa, mais resistente será, né? E maior será a garantia de que o teu elemento estrutural terá uma maior planicidade das faces e tudo mais. Já as plastificadas, elas têm na dimensão de 1,10 por 2,20 ou de 1,22 por 2,44. E as espessuras também são 6, 9, 12, 18 e 21 milímetros. Então, para a gente receber, a gente tem que verificar o teor de umidade de 10 mais ou menos 2%, a tolerância no comprimento e na largura de 3,5 milímetros e a tolerância no esquadrejamento, 1 milímetro, ou seja, se as arestas estiverem tortas, aquelas dimensões, elas forem ficando inclinadas, né? Então, é de 1 milímetro por metro. E ainda nós temos essa tolerância aqui em relação à espessura de 3 a 12 centímetros, painéis lixados, a tolerância da espessura de 1 milímetro, mais, né, ou aqui 0,8 mais 0,03 vezes T. Então, aqui 0,8 mais 0,03 vezes 3 milímetros vai ser a tolerância na espessura nominal. E a mesma regrinha, né, então, existe uma outra tolerância, uma tolerância maior para 12 a 25 milímetros, e painéis lixados obedece a essa outra regrinha aqui. Né? Então, essas são as condições para recebimento dessas madeiras em obra. Orientações para armazenamento. Elas devem ser armazenadas em pilhas com altura menor ou igual a 40 centímetros. E deve-se colocar 3 sarrafos ao longo da menor dimensão, ou seja, daquele 1,10. Então, vai dar mais ou menos 50 centímetros de espaçamento entre um sarrafo, entre um caibro e outro. Para quê? Para que essas folhas, né, essas chapas, não entrem em contato com o solo. O pedido de compra também deve constar o tipo de chapa, se é resinada ou plastificada, as dimensões desejadas, o número de norma pertinente, que são essas duas, a BNT ISO 1096 ou ISO 1954, número mínimo de reaproveitamento garantido pelo fabricante, aviso esclarecendo que as chapas fora de especificação serão rejeitadas e que o fabricante deverá providenciar a reposição ou desconto no pagamento. Super importante. E mais aquelas outras informações. Horário de entrega, horário de funcionamento da obra, né, nome do comprador, nome de quem solicitou, onde será empregada. É interessante que tenham todas essas informações nesses pedidos.